Sejam muito bem-vindos para mais um programa Sabatina, em que nós trazemos instruções para os professores da Escola Sabatina para que eles possam gerar uma conversa com os alunos da classe e tornar a lição muito mais participativa. Nós temos algumas perguntas interativas que aparecem aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo, para você, professor, professora, poder aproveitar. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo, que é professor de Teologia aqui na FAP. Marcelo, é muito bom ter você com a gente, viu? Olá, amigo Natal, olá você que nos acompanha, seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença aqui nesses minutos que vamos passar e poder aprender um pouquinho mais através do nosso podcast. A ideia do programa Sabatina é fornecer recursos para os professores não pregarem sobre a lição, não fazerem uma palestra sobre a lição ou recapitular. É fazer perguntas abertas em que os amigos possam participar. Por exemplo, a lição dessa semana, a lição 5, tem como título O Testemunho dos Samaritanos. E o professor podia muito bem chegar e já falar, não é? Jesus chegou lá ao meio-dia por causa disso, daquilo, ele mandou todos comprarem pão por causa daquilo, mas aí não tem graça. O legal é a gente perguntar e ver eles respondendo. Claro, não para testar o conhecimento, mas para gerar conversa, não é? E eu queria falar aqui com o Marcelo. Marcelo, por que será que Jesus mandou todos os 12 discípulos irem comprar pão e ele ficou sozinho? Ele não podia ter mandado 2, 3, 4? Por que ele quis ficar sozinho? E por que a mulher chegou meio-dia no poço, hein? Esse ponto é interessante, Natal, porque se trata de combater de alguma forma a possibilidade de ter um preconceito. Primeiro, porque a samaritana era uma mulher que tinha uma reputação ruim, né? Porque já teve mais de um esposo e naquela época era Sim, ela muito ruim. Queimada na Exatamente. época. E, em segundo lugar, também, ela era samaritana. Não sei qual era pior, se é ser samaritana ou ser uma mulher de vários maridos, mas, afinal de contas, era uma pessoa que poderia receber preconceitos até dos discípulos. Sim. E nós sabemos, e vimos já em João, que, por exemplo, Natanael expressou um preconceito contra Jesus. E eles estavam ainda em processo. Ou seja, me parece que Jesus, então, deu uma atividade para todos eles, para ter uma oportunidade de se aproximar de uma mulher sem preconceito. Que legal. E ela chegou ao poço meio-dia porque ela estava se escondendo, né? Se escondendo, porque meio-dia, como Ninguém ia sabemos, buscar o água horário mais meio-dia, né? quente no deserto, quem é que vai puxar água de poço, né? E tudo isso é uma introdução boa para gerar essa conversa na lição entre a classe, recapitulando o tema da lição, trazendo lições e aplicando. E aí nós vamos lembrar que Jesus pediu água para a mulher, não é? Ela falou que como que você está falando com uma mulher samaritana e tal. Mas depois, quando Jesus falou que ele tinha a fonte da água da vida, ela pediu água para ele. Só que aí nós podemos aí levar isso para os alunos, né? Pastor Marcelo, Jesus aí mudou o rumo da conversa, né? Quando ela falou assim, então me dá dessa água, Jesus falou, então traga aqui o seu marido para a gente conversar. Jesus mudou o rumo da conversa. O que será que ele queria com isso? Então, Jesus foi um homem que aproveita oportunidades e é para nós o exemplo em todas as coisas. Isso nos faz pensar quando estamos aproveitando as oportunidades para falar de coisas espirituais que realmente importam para as pessoas. Então, Cristo pegou do assunto água, ele transformou em assunto salvação. E quando nós fazemos isso? Eu sei que quando fazemos isso, nós somos os primeiros a ser abençoados, né? Quer dizer, nós também podemos fazer isso, claro, né? Puxar transformar o um assunto de um assunto comum para um assunto espiritual. Jesus é maravilhoso, não é? E tem uma parte da conversa, amigos, em que eles discutiram sobre religião, em que quando Jesus falou para a mulher que ela já tinha tido 5 maridos e esse agora não era o marido dela, o 6º, não é? Então ela fala, veja que você é um profeta então, nossos pais beberam água nesse poço, foi Jacó quem cavou esse poço. E aí eles entraram numa conversa de religião. E eu queria ler um trecho aqui, que está em João, no capítulo 4, em que Jesus fala para ela assim, capítulo 4, verso 22, vocês, os samaritanos, vocês adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, no caso, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em outras palavras, amigos, houve ali uma discussão sobre religião. Olha, vocês creem assim, mas vocês estão errados. Nós cremos assim e a salvação vem dos judeus. Foi uma discussão sobre religião. Quando que a discussão sobre religião é necessária? Não é bonito, né? Mas às vezes é necessário. Por que Jesus teve essa conversa sobre religião com ela?
O que será que ela não conseguia ver, Marcelo, na religião dela? Natal foi uma conversa de religião, mas também foi uma conversa de quem estava certo. Se era o discurso judaico ou samaritano. Como toda discussão sobre religião não é? Exatamente. Mas o que acho que mais importa nessa história é que Jesus pegou de uma dissensão, ele pegou o ponto em comum, ou seja, adorar, e disse que, na verdade, todos nós temos que aprender a adorar. Adorar lá em Jerusalém ou em Samaria não era a questão principal, mas quem adorar e a forma que adorar. Dessa mesma forma, hoje temos discussões e divergências, né? Mas a pergunta que podemos nos fazer é: será que estamos buscando pontos em comum para alcançar as pessoas? Ou será que estamos estacionando nas diferenças só para religiosas? Discutir, não é? Só pelo prazer de discussão. Porque Jesus queria ganhar aquela mulher, não é? Ele queria mostrar para ela o que ela não conseguia enxergar na religião dela, presa em parte com verdades das Escrituras e em parte com um monte de paganismo. Tinha um misticismo junto também ao pensar que por beber no poço que Jacó cavou, eles tinham mais privilégios espirituais. Então Jesus queria ensinar para ela o que ela não conseguia enxergar. Pastor Marcelo, você tem alguma coisa a nos dizer sobre o que Jesus quis dizer com a salvação vem dos judeus? É interessante que, embora Jesus não entrasse na periferia da discussão, que é aqui ou lá, ele também falou a respeito do cerne, que a salvação vem dos judeus e que nós temos que aprender a adorar. E realmente a salvação vem dos judeus. Que era ele mesmo. Que era ele mesmo. Ele falava, se referia a ele. E não há discussão. E quem é cristão deve entender, como a palavra de Deus diz, que Cristo é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existem muitos caminhos. Então, Jesus é o caminho, a salvação vem dos judeus e Jesus. E as verdades fundamentais também, não é? Sobre a criação, a queda, a redenção, como Deus espera que a gente viva. São os judeus que ensinavam isso, né? Não eram os babilônios, os filisteus, né? Então, Jesus queria mostrar para ela a verdade. E às vezes nós temos que mostrar quando alguém não consegue enxergar alguma verdade fundamental também. Como nós sabemos hoje que a palavra de Deus é a Bíblia. E a salvação é Cristo descrito nesta Conforme palavra, que os judeus, foi o povo judeu que Exatamente. escreveu. Então, discutir sobre isso é discutir na periferia. O que é realmente importante é que Jesus é a salvação. É Jesus o Salvador. E que a palavra de Deus que Amém. fala dele. Olha quanta coisa a gente pode discutir nessa lição dessa semana. E aí, como o título é O Testemunho dos Samaritanos, aí tem um momento em que essa samaritana viu que ele era o Messias e saiu falando para todo mundo: vejam, eu encontrei o homem, será que ele não é o Messias? Ele falou tudo que eu tenho feito. E aí depois vem os samaritanos para ver Jesus. E eles também testemunharam: esse homem é o Filho de Deus. Eles falaram: primeiro a gente estava vendo a mulher falando, agora a gente está vendo que é mesmo. Então a gente vê o potencial de uma pessoa para testemunhar sobre Jesus, não é? Mas como o nosso tempo é pouco, você tem mais perguntas aqui embaixo no vídeo para você usar, professor ou professora da Escola Sabatina. Eu queria ir para um finalmente aqui, Marcelo, perguntando para você o seguinte: quem são os samaritanos? Olha que discussão que dá para a gente ter na classe, para a gente refletir. Quem são os, entre aspas, não é, samaritanos de hoje em dia em nossa sociedade? Porque os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Será que não tem alguns também hoje? E Jesus se aproximou. Como essas barreiras podem ser quebradas para que o evangelho também alcance essas pessoas? Então, nós temos muitos samaritanos. E também depende de quem está vendo, né? Para identificar. Mas eu acredito que todos aqueles que recebem algum rótulo que o impede de conhecer o evangelho pode também ser considerado samaritano. Quem sabe hoje poderia ser as pessoas que têm problemas com drogas, né? Com pessoas com álcool, ou mesmo pessoas que já deixaram a igreja. São pessoas de religiões africanas, que são bem diferentes do cristianismo, né? E às vezes existe uma barreira grande até para se aproximar delas. Então entre outros, isso né? depende muito de quem vê. O fator é que não interessa quem vê nem quem é. Interessa que todos tenham oportunidade no reino de Deus, porque Jesus via cada um como candidato do reino. Que maravilha! E aí nós vemos o testemunho que depois os samaritanos deram também. Então a samaritana testemunhou, ela saiu falando feliz, e os samaritanos depois confirmaram e testemunharam também.
Que Deus abençoe os nossos professores, os nossos alunos da Escola Sabatina, para que a lição desta semana nos encoraje a testemunharmos também de Jesus para os samaritanos dos nossos dias. Pastor Marcelo, muito obrigado por ter estado com a gente. Eu que agradeço. Viu? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima lição do nosso encontro no Sabatina.